se desfaz quando a gente começa a questionar a realidade. Será que o mundo à nossa volta existe? Será que essa caneta existe? Bom, quando a gente começa a questionar isso, todas as teorias se desfazem, todas ruins sobre si mesmas, até mesmo as teorias científicas. A caneta, por exemplo, o que a gente chama de caneta no dia a dia é simplesmente um conceito de caneta, que representa o material que é formado por ela numa determinada forma e todas as características de interação entre essa caneta e o universo. Mas esse conceito de caneta não existe, claro. A gente sabe que o que existe seria os materiais que formam a caneta. Por exemplo, o plástico. Bom, o plástico então, ele é o que existe. E tudo que acontece com a caneta é na verdade o que acontece com o plástico e as propriedades que esse plástico tem em interagir com o mundo. Bom, mas aí então o físico ele vai chegar e falar que nem o plástico existe. Ele vai falar que o próprio plástico é formado por moléculas. Então o que existe são as moléculas e não o plástico. Aliás, ele vai mais fundo ainda e vai dizer que a molécula também não existe. E o que existe são átomos. Então tudo o que acontece com as moléculas são devido às propriedades dos átomos. E no mais fundo ainda ele vai falar que na verdade o átomo não existe. Então o que existe são prótons, nêutrons e elétrons. Então tudo o que acontece com os átomos são devidos às propriedades dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. E na verdade, dentro desses três, o próton e o nêutron também não existem. O que existem são quarks, que a união de três quarks, existem dois tipos de quarks, mas a união de três quarks dão o próton ou o nêutron. Bom, se a gente for começar a descer nessa escala, você vai ver que vai chegar um momento em que ninguém vai saber mais o que existe. Assim, porque na verdade os quarks são formados de quê? A resposta mais básica que talvez alguém daria seria: bom, então vai ter um momento em que vai ser pura energia. Pois é, mas aí tem um problema de definição. Porque a energia em si, pelo menos a energia que a gente trata na área científica, ela já é devida a propriedades de um sistema. Por exemplo, você tem, numa física clássica, por exemplo, você tem os átomos se movendo, né, como se fosse num gás, por exemplo, eles se movendo a determinadas leis. E essas leis que formam, existe uma propriedade de encadeação temporal. E uma das coisas de encadeação temporal é a conservação de algumas constantes. Então a energia nada mais é que uma constante que representa um universo existente. Você não pode pegar a energia e falar que, por exemplo, o átomo é feito de energia, porque isso é pegar a propriedade de algo que já existe para explicar esse próprio algo que existe. Bom, mas eu estou indo bem à frente. Se você não entendeu nada do que eu falei, não tem problema, eu vou explicar isso melhor em outros vídeos mais pra frente. Mas o que importa aqui agora é que quando você começa a descer na escala do que realmente existe, tudo se desfaz. Você vai ficar sem nada na mão. A ciência tentou e tenta até hoje atingir esse último grau da existência, que seria a denominada partícula de Deus por alguns. É claro que também irei provar nos vídeos mais à frente que é impossível chegar na partícula de Deus. Mas então o que existe? O que é a existência? Do que é formada essa caneta? Apesar de a gente nunca conseguir entender sobre o que é a realidade, a gente pode tirar algumas características gerais dela. E a gente vai ver que essas características gerais vão ser surpreendentes. Não aceitaremos nada que seja por mágica. Então essa é uma nossa crença. A crença inicial, para sustentar as características da substância fundamental, nós precisamos de uns pilares de crenças, certo? E a crença inicial nossa é que não existe mágica. Tá? Então você não pode surgir nada do universo do nada e não pode desaparecer algo do universo do nada. Então esse é o princípio básico da lógica. Né? Então você não pode ter uma coisa simplesmente mudar transcendentalmente alguma coisa de uma hora para outra sem explicação nenhuma. Então a base de qualquer raciocínio lógico é que existe um encadeamento de ideias, existe um encadeamento de coisas, o tempo flui de forma lógica. Né? Você tem um universo causal, tipo, o próprio sentimento nosso de universo causal é essa característica linha de lógica, de que não há perdas de um link para outro, certo? Então nós não podemos aceitar mágica,
Porque isso não quer dizer que mágica não exista no universo. Se a mágica realmente existe no universo, tudo bem, mas aí a mágica vai quebrar qualquer que seja o raciocínio lógico, certo? Mas então vamos ao raciocínio lógico para tentar perceber do que é feita a realidade. Os físicos, quando viram um pedaço de madeira queimar e ver o resultado se transformar em cinza e em fumaça, começou a falou assim, bom, se a madeira queimando se transformou em cinza e em fumaça, quer dizer que a cinza e a fumaça são feitos da mesma coisa que a madeira. Então a madeira é formada pela mesma substância que a cinza e a mesma substância que a fumaça. Isso fizeram os físicos clássicos tentar definir tudo e explicar todo o universo em função de uma única partícula, que seria o átomo. Tá? Hoje a gente já sabe que o átomo é divisível, né? E existem coisas bem mais profundas do que o átomo. Mas o importante dessas características científicas é que você tenta explicar tudo em função de uma única substância, certo? E que seria a única substância que existe. Seria a única coisa que existe no universo. Bom, essa substância, vamos chamar ela de substância fundamental, ela possui algumas características bem particulares dela, apesar de a gente não conseguir chegar nela. E vamos lá então. Primeira característica dessa substância. Ela é única. Por que essa substância tem que ser única? Porque tem como duas coisas se interagirem se elas não forem feitas da mesma coisa? Não. Para duas coisas, eu só consigo interagir com a caneta, eu só consigo pegar a caneta porque eu sou feita do mesmo material que ela. Se eu fosse feito de alguma substância que não teria nada a ver com a caneta, eu nunca iria conseguir me interagir com a caneta. Então todo o universo que a gente conhece, todo o universo que a ciência é capaz de descrever, é um universo feito da mesma substância que a gente, de que eu e de que você. Se tivesse alguma substância que não interage de nenhuma forma comigo ou com você, ou com todo aquele aspecto do mundo que a gente consegue lidar, esse material nunca será analisado pela gente e nunca entrará no nosso modelo de universo. Então todo o nosso universo necessariamente é feito da mesma substância fundamental, certo? Por exemplo, vamos supor, até mesmo aquelas substância fundamental é diferente de substância, tá? Substância fundamental é realmente o que existe, é a realidade última das coisas. Agora, substância é feito da substância fundamental. Por exemplo, água. A água é um tipo de substância que é feito da substância fundamental, certo? Então não confundam isso. Mas mesmo que exista uma substância que não interaja diretamente com a gente, por exemplo, um raio-x, a gente não consegue perceber o raio-x, certo? Mas eu posso me utilizar de uma solução de prata e, por meio da solução de prata que vai interagir com o raio-x, eu consigo verificar a existência do raio-x. Então eu só consigo falar que o raio-x existe, eu só consigo conceber um conceito para raio-x me utilizando, por exemplo, de uma solução de prata, certo? E aí, como eu estou interagindo com a solução de prata e a solução de prata está interagindo com o raio-x, obviamente a substância fundamental que formam os três são os mesmos. Então eu sou formado da mesma coisa que a solução de prata e que é também formado da mesma substância fundamental que o raio-x, certo? Caso contrário, nós não interagiríamos entre si. Então todo o universo que você concebe, todo o universo que a ciência concebe, necessariamente é feita de uma mesma substância fundamental. Mesmo que exista um universo paralelo ao nosso, onde não interage nada com o nosso universo, será que esse universo paralelo poderia ser feito de uma substância fundamental diferente do nosso universo? A resposta é não. Por quê? Porque os dois universos, o nosso universo e o universo paralelo que nunca interage com o nosso universo, mesmo assim eles deveriam compartilhar a mesma propriedade de existir. Porque uma substância não pode existir pela metade. Ou ela existe, ou ela não existe. E se ela não pode existir pela metade, então tudo que existe tem que compartilhar do mesmo propriedade de existir. Então se existem dois universos paralelos que nunca se interagem, não tem problema. Necessariamente esses dois universos têm que ser feitos da mesma substância fundamental. Porque a substância fundamental é a única coisa que existe. Certo? Pronto. Então,
essa é a primeira característica da substância fundamental. Ela é necessariamente única, única. Só existe um tipo dela, não pode ter dois. Então, a partir dela existem infinitas coisas diferentes, tá? Que a gente vê ao nosso redor do mundo, tá? E pode até existir infinitos mundos paralelos, não tem problema. Mas necessariamente o ato de existir tem que ser único. Certo? Entenderam isso? Então, bom. Segunda característica da substância fundamental. A substância fundamental, ela é indivisível. Por quê? Como a gente já disse que ela é única, não pode existir nada além dela para colocar no meio dela. E para dividir a substância fundamental, a gente deveria colocar alguma coisa no meio dela. Mas, como não há nenhuma outra coisa no meio dela, então ela necessariamente é indivisível. Imagine, por exemplo, essa caneta. Essa caneta, para a gente dividir ela, teria que colocar um espaço no meio dela, certo? Mas o próprio espaço também é feito de substância fundamental, ok? Mas se a gente está pensando na substância fundamental, o que tem além da substância fundamental para colocar no meio dela? Nada, só ela mesma pode entrar no meio dela mesma, que na verdade isso não é divisão, certo? Então a substância fundamental, ela é indivisível. Terceira característica da substância fundamental. Ela necessariamente tem que ser infinita nela mesma. Ou seja, se só existe substância fundamental, se a substância fundamental é a única coisa que existe, então não existe nada além dela. Então, se não existe nada além dela, o que acontece se você chegar na borda dela? Não existe borda, não pode ter borda. Porque se tiver borda é porque existe alguma coisa além dela. Então, como não tem borda, como não pode existir alguma coisa além dela, então a substância fundamental ela necessariamente ela é infinita nela mesma. Bom, essa é a terceira característica da substância fundamental. Quarta característica da substância fundamental. Além dela ser única, indivisível e infinita nela mesma, ela tem que ser eterna. Por que ela tem que ser eterna? Ela tem que ser eterna porque tem como alguma coisa sumir do nada, desaparecer, realmente desaparecer completamente, ou alguma coisa surgir? Não, eu posso fazer a madeira desaparecer, só que transformando ela em cinza e fumaça. Ou eu posso transformar alguma energia qualquer em outro tipo de energia. Aí aquele tipo de energia pode desaparecer e vai surgir um outro tipo de energia no lugar dela. Claro, pronto. Mas a substância fundamental em si, ela pode ser destruída? Não, porque isso aí é acreditar em mágica. Isso é acreditar que o mundo vai deixar de existir, ou então o mundo começa a existir do nada, bum, igual o Big Bang, né? Terá vídeos mais pra frente que eu vou explicar algumas falácias do Big Bang. Não que o Big Bang esteja errado, tá? Existem várias coisas do Big Bang que estão certas, mas aquele momento de singularidade do Big Bang, ninguém sabe entrar lá. Então se você falar que o mundo veio do nada, você acredita em mágica, certo? E os cientistas não acreditam nisso, óbvio. Certo? Os cientistas simplesmente falam, não sei o que acontece na singularidade, não sei. Tá? Muito diferente de falar que o mundo surgiu do nada. Pronto. Então a substância fundamental, ela não pode surgir e não pode desaparecer, porque isso é como se a própria existência em si está desaparecendo. E a própria existência em si está surgindo. Então imagina que existe um universo inteiro que desaparece e aparece, sem nada que governe isso. Não. Se alguma coisa aparece e desaparece, é porque existe alguma coisa além dele que está fazendo ele desaparecer e aparecer. Como se fosse energia. Você tem energia de um tipo que pode desaparecer e aparecer. Beleza, mas por que em função de outra energia que está desaparecendo e desaparecendo também? Pronto, aí sim. Então o universo como um todo ele não pode desaparecer e aparecer porque isso seria mágica. Tá? Então, como o universo como um todo, a verdadeira substância fundamental do universo, ela não pode desaparecer e aparecer, então ela é necessariamente eterna. Pronto. Mais pra frente, na verdade, a gente vai chegar em alguns conceitos que são mais ligados com a área de filósofos, né, que você vai ver que, na verdade, não tem nem sentido falar denominar a substância fundamental de única, indivisível, infinita nela mesma e eterna. Porque, na verdade, isso já são conceitos duais para explicar alguma coisa que seria una, que a gente vai explicar mais pra frente, tá? Que a substância fundamental, na verdade, ela é una. Mas enfim, por enquanto eu estou usando conceitos duais, então nos conceitos duais, necessariamente, ela tem que ser eterna. Pronto. Então essas são as grandes características da substância fundamental. Ela é aquilo que tudo forma. Ela é a única coisa que existe. Você vai falar assim, pronto, então substância fundamental é Deus.
né? Que é até a famosa lá, a partícula de Deus que a ciência quis chegar, né? Porque é tipo assim, o que realmente existe? Então se você chegar nessa substância que realmente existe, realmente ela seria a partícula de Deus. Tá? Mas é claro que eu vou provar para você que isso é impossível. É impossível chegar na partícula de Deus. Por quê? Porque você é feito dela. E isso vai ser muito óbvio com os vídeos que eu vou fazer mais para frente. Bom, mas por enquanto, eu preciso só de mais uma característica dessa substância fundamental para vocês verem o quanto ela se aproxima de algumas definições de Deus que existem por aí. Não querendo entrar no Deus religioso que muita gente tem, como se fosse um homem barbado, não. Se atenha a definições e aos conceitos que eu estou passando e não a palavra em si, certo? Mas enfim, muito das coisas que os religiosos falam pode sim ser visto dessa forma. Mas vamos lá. Para melhorar, entender melhor ainda essa substância fundamental, a gente tem que entrar no problema mente-corpo, que será o próximo vídeo. No próximo vídeo eu falarei sobre o problema mente-corpo. Bom, mas só para começar a entrar nesse aspecto, você perceba que se eu sou formado por essa substância fundamental, claro, e tudo no universo que eu consigo interagir, todo o universo que a gente interage é formado por essa substância fundamental, então minhas próprias ideias são formadas por essa substância fundamental. O meu sujeito subjetivo, a minha própria subjetividade é formado, o meu awareness é formado por essa substância fundamental. Logo, essa substância fundamental não é só matéria. Essa substância fundamental não é só plástico. Essa substância fundamental é plástico, mas é também consciência. Porque a minha própria consciência é formada por essa substância fundamental. Bom, se a minha própria consciência é formada por essa substância fundamental, a substância fundamental está além da matéria. Sim, ela está além da matéria. A matéria é uma parte dessa substância fundamental e, por exemplo, a minha consciência é outra parte dessa substância fundamental. Então, além de ser única, além de ser indivisível, além de ser infinita nela mesma e além de ser eterna, essa substância fundamental também é consciência. Na verdade, ela é muito mais do que consciência, porque a substância fundamental ela forma a consciência e forma a matéria. Pronto. Agora, então, com esses 5 pilares, você já viu que essa substância fundamental se parece muito com algumas características que as pessoas denominam de Deus. Mas então vamos especificar isso melhor no próximo vídeo.